Movimento Igreja Sem Política está aqui em mais um lançamento musical, uma música de indignação contra esse Jesus político. Estamos aqui com o presidente do movimento, pastor Daniel Batista. Pastor, vamos iniciar mais um lançamento musical, né, com muita alegria e satisfação. E eu queria que o pastor iniciasse falando, pastor, como que o pastor se inspira para fazer essas músicas? Como que essas músicas são feitas? Bom, existe um critério. Da musicalidade, a parte instrumental da música, eu não tenho como explicar aqui. Esse plano é realmente organizado por mim ali, e eu tento, na verdade, responder da melhor forma possível para o nosso objetivo. Uma vez a gente já deixou claro que a musicalidade do movimento procurou atingir uma agressividade com a música exatamente como uma forma de expressão de indignação naquilo que nós estamos querendo comunicar. Então, a gente não fez essa escolha porque esse é o nosso estilo. A gente usou essa musicalidade mais agressiva porque o objetivo do movimento realmente é expressar essa indignação do que diz respeito à política dentro da igreja. Já o critério da composição, da composição ali, é o uso de termos, sejam eles bíblicos, até mesmo sejam eles históricos, que estão ali dentro, embutidos no comportamento dos homens, do que diz respeito, inclusive, até política dentro da igreja. Então, ali mesmo, até nessa música e outros que a gente já fez, o critério ali é trazer essa caracterização de conduta, de caráter, do que diz respeito à usurpação. Eles usurpam a igreja de Cristo e eles expressam e testemunham um certo comportamento. A gente entra na patologia dos caras, né? E chega lá no enquadro exatamente do que, na verdade, eles expressam quando eles são capazes de pegar o que é de Cristo para, obviamente, e defender os seus interesses e os interesses que são políticos. Então, a música que o movimento hoje produz, ela deixa muito claro isso, né? O que, na verdade, esses caras, eles são quando eles atuam debaixo dessa descrição, debaixo desses interesses, no que diz respeito à política dentro da igreja. Então, a gente tenta deixar muito claro ali nessas questões os traços, os moldes da personalidade, do caráter, da conduta de cada um. Aí o pastor já entrou na próxima pergunta que eu queria fazer sobre a mensagem que o pastor quer passar com essa música. Sim, essa música dos Mercenários, eu usei o texto de João 10, em algumas coisas que o pastor fala ali na composição, quando o Senhor ele deixa claro ali para a igreja que ele é o único pastor, certo? E as ovelhas são propriedades dele. E a identidade ali entre ele e as ovelhas é a autoridade teológica. Ele passa pela porta, as ovelhas seguem e passam pela mesma porta. Daí ele traz uma noção de que na ausência dele iriam haver forças terrenas que iam usurpar essa teologia e começar a trabalhar ela em caminhos que eram mais alternativos. Eles pegam um caminho lá de trás, a porta lá de trás. Aí, quando ele faz esse apontamento desse sistema filosófico de interferência, ele deixa claro que, olha, quando isso acontecer, seja quem for, quem pegar o caminho alternativo ou esse relativismo é o mercenário, é o bandido, é o ladrão. E ali ele já dá o decreto de como nós temos que olhar, interpretar e enxergar essas pessoas que atuam debaixo desse caráter, desse caráter e personalidade de usurpação. É usurpação de prerrogativa. É dele, mas estão pegando o que é dele para trabalhar outras linhas de doutrina, outras linhas de interesse, de objetivos e propósitos. Então, o texto de João 10 é o texto-chave dessa composição para nós agora. E, pastor, temos uma polêmica com o seu pastor. No dia da gravação lá do clipe, ele gravou com a camisa do Brasil, com a camiseta do Brasil. E a ideia foi minha. Eu espero não me arrepender. Mas... Eu espero não me arrepender. Queria que o pastor falasse, explicasse para quem vai ouvir a música por que o pastor usou essa camiseta. A intenção ali foi o quê? A gente já tem 4 conferências. Nas 4, a gente trabalhou cada ponto dessa corrida com a igreja, certo? Cada etapa tinha um quadro. Esse quadro que nós vamos trabalhar aqui na conferência hoje, deixou claro uma coisa, olha, o Jesus político ele não vestiu mais vermelho, agora ele vestiu amarelo. Então, ele passou para a direita e usou esse slogan pátria, verde e amarelo, para trazer uma identidade de comoção e apelação moral. Que a gente ficou até assustado da maneira como eles, na verdade, cresceram, que virou até uma religião, o bolsonarismo. Então, a
o meu interesse de vestir a camisa verde e amarelo na cidade, né, Amarelo. foi mais para uma provocação mesmo. Porque é esse Jesus político que se destacou mais no cenário da campanha, né. O da esquerda ficou acuado, o presidente ficou preso. E quem era da esquerda ficou assistindo todo aquele avanço de rua pela direita. Então, o objetivo realmente foi ele deixar claro que não importa se é esquerda ou direita, esse Jesus político, ele visita os 2 lados e ele vai sempre atrás do lado que mais importa. Então a camiseta ali é uma identidade política desse Jesus, dessa liderança, dessa igreja que a gente deixou estampado lá, deixou marcado lá. E quando todo mundo olhar a camiseta vai lembrar, né, e o cômico o que que é, né, que o que estava solto foi liberado, o que estava preso foi Foi solto. solto, e o que estava solto foi preso. Então assim, haja paciência para tratar esse quadro. Jesus no meio. Exatamente. E pastor, e assim, não tem nem o que falar sobre essa Não, capa, né. não. A gente queria colocar mais mercenário aqui, mas não Exatamente, isso que eu ia coube, falar. entendeu. Era para ser de 20 por 20, né, mas não coube. Não coube, exatamente. Assim, são figuras que, retratam, expressam essa corrida, né, da igreja para ter uma posição dentro do Estado. Então são figuras de influência, são figuras, de autoridade eclesiástica, imagens que na verdade sempre vão ficar marcadas ali naquele detalhe da descentralização de Cristo, ou seja, tiraram Jesus do centro e colocaram esses caras aqui, e a multidão se arrastou pelas ruas para seguir eles e o que eles discursam. Então isso aqui é uma banalidade isso daí, entendeu. Então eu tenho o maior prazer de estampar a cara desses desgraçados aqui e deixar claro para quem vai ver essa conferência: "Olha, é isso aqui é a expressão da igreja hoje, do que ela pensa e sente sobre Jesus. Diz respeito total pela vida dele e pela obra dele". Então, com certeza, o movimento faz muito questão de que a cara deles apareçam, continuem aparecendo, até o dia que isso acabar. No dia que acabar, a gente não mostra mais. Enquanto eles continuarem, a gente vai colocar e estampar e fazer questão de mostrar para todo mundo. Este rebanho é de mercenários. Este rebanho é de mercenários. Abre os joelhos pelos seus mercenários. Este rebanho é de mercenários. Este rebanho é de mercenários. Abre os joelhos pelos seus mercenários. Estamos aqui agora com o vice-presidente do movimento, presbítero José Luiz. Presbítero, queria que você explicasse para a gente quais os objetivos do movimento com o material musical. Bom, é importante dizer, né, que o objetivo total ou central do movimento é evidenciar a existência, né, de um material que nós produzimos, e que esse material ele é inspirado na autoridade do Senhor e evidenciado nas Escrituras, no Jesus histórico, de que jamais o Senhor Jesus se uniu com a política ou com o Estado para produzir ou para chegar ao evangelho que foi consumado e trazido e ofertado para a humanidade. Esse é o primeiro aspecto, né? E já contrapor aquilo que o movimento evangélico vem fazendo, quebrando exatamente essa prerrogativa, essa ordenança, esse pedido da parte do Senhor. Então, as músicas, tanto no que diz respeito às letras, quanto ao tom que é expressado ali, né? Ele busca evidenciar exatamente essa contradição de Jesus verdadeiro, do Messias, do ungido de Deus, do Salvador da humanidade, daquele que tem autoridade máxima sobre a fé, em contrapartida àquele que o movimento evangélico e as igrejas, né, que se aliciam com o Estado, com a política, estão apresentando nesse momento. Então, o objetivo principal é exatamente esse. É uma frente importante que o movimento atua, né, para dar destaque exatamente a essa causa, né, e tanto, como eu comentei aqui, tanto o tom, né, que o pastor também comentou aqui, né, a forma agressiva até das letras se manifestarem, elas buscam evidenciar isso. O repúdio, a não aceitação, né, a nossa insatisfação, a nossa tristeza com o cenário, com o que está acontecendo nesse momento, com o que estão fazendo com a vida do Senhor, e fazer um apelo para que as pessoas entendam o cenário como ele está nesse momento e fazer alguma coisa para mudar com os recursos que a gente oferece ali dentro das nossas plataformas digitais. Presbítero, como que essas produções elas são feitas? Existem patrocinadores?
Bom, a autoria de tudo aquilo que o movimento produz de música também é do próprio movimento, tá? Os recursos que nós utilizamos são recursos dos próprios associados, não existe patrocinador, não tem vínculo com ninguém, né? Então, até esse momento, tudo que nós produzimos é à disposição em relação a tempo, é a questão da produção musical, dos ensaios que eles passam muito tempo em estúdios, gravando, ensaiando e produzindo até que a gente tenha esse material para disponibilizar e aí atingir o nosso objetivo, que é divulgar essa causa para FIS. Pepitro, quais as perspectivas, assim, porque nós usamos esse material musical para documentar, né? Sim. Queria que o presbítero falasse as perspectivas sobre as apresentações musicais do movimento. Bom, até 2024 nós tínhamos aí uma alternativa que era utilizar os domingos que eram abertos na Avenida Paulista, tá? Então, desde o final de 24, que foi quando nós fizemos a última apresentação, né, o último trabalho ali, que houve possibilidade de realizar, de lá para cá isso foi proibido pelo Estado, não é mais possível, né, por uma série de fatores que nós não sabemos quais são, mas ao final não temos mais essa condição. E para que outras oportunidades se abram, isso só acontece, entre outros fatores, se houver influência ou relacionamento com a política, né? Ou seja, pedir favor ou estabelecer relações, que é algo com certeza que nós não vamos fazer. Como alternativa, nesse ano de 25, a gente realizou uma live musical em maio desse ano, como uma forma, de certa forma, manter esse trabalho, manter essa divulgação. A gente vai estudar outras formas, outras possibilidades para que essa divulgação continue. Mas a gente acha muito pouco provável que essa porta, que essa oportunidade que nós tínhamos na Paulista, ou outros eventos públicos, dificilmente elas vão acontecer exatamente por esse ponto que eu coloquei. Como que as pessoas podem adquirir a música do movimento, ouvir? E eu queria também que o senhor falasse a questão sobre se é pago, se as pessoas acessem gratuitamente. Tá bom, importante a sua pergunta. Bom, eu vou dividir então em duas partes. Primeiro, o acesso gratuito ele é garantido quando as pessoas acessam através do nosso canal do YouTube, tá? Então, todas as músicas do movimento estão acessíveis gratuitamente dentro do nosso YouTube Igreja Sem Política. Então, esse é o primeiro e que nós sempre divulgamos e pedimos para que as pessoas deem mais preferência a esse canal. Agora, nós também utilizamos as outras plataformas de streaming, Spotify, Amazon Music, a própria Apple e outras mais que demoraria muito tempo para falar de todas aqui, tá? Nessas plataformas, até por uma questão da regra imposta por eles, para que nós possamos subir essas músicas para essas plataformas e disponibilizá-las para quem quiser ouvir, as plataformas têm regras próprias, então algumas delas podem cobrar, tá? Então por isso que a gente sempre direciona para as pessoas, deem preferência ao YouTube do movimento, que por lá é certeza que não vai ser pago. Pelos mercenários, pelos mercenários, pelos mercenários, pelos seus mercenários.